E aí, pessoal, tudo bem? Eu acabei de voltar aqui do evento Chip in Sampa, que é o maior evento de microeletrônica da América Latina, e lá eu pude conversar com os representantes das marcas de equipamento de teste e medição, como da Tektronix, da Keysight e da Rohde & Schwarz Sigland, e eu fiz alguns vídeos mostrando os detalhes dos equipamentos, uns pontos bem peculiares, uns equipamentos que eram lançamento, né, que são lançamento para essas marcas, né, eu mostrando os pontos mais fortes deles, e são equipamentos de alto desempenho, que o público-alvo realmente são grandes empresas com maiores orçamentos, né, grandes universidades. Então, o público-alvo que deve ficar de olho nos detalhes para fazer esse tipo de aquisição. Também, quem está de olho nos equipamentos de baixo custo, a gente achou um ou outro ali que tem um custo mais reduzido, mas o foco mesmo dessa série vai ser para mostrar os equipamentos de alto desempenho. Então, se você quiser conhecer também, um dia você for trabalhar numa empresa, é importante que você saiba os detalhes desses equipamentos, até para que você saiba mexer e trabalhar com eles, caso você seja contratado por alguma empresa de certificação de produto, ou que vai lançar algum produto mais avançado no mercado. Então, eu espero que vocês gostem dessa série de 3 vídeos. Então, vamos lá para conhecer os equipamentos. Fala pessoal, estamos aqui no stand da Tektronix, tá? E vamos mostrar ali as novidades para vocês, osciloscópios, analisador de espectro e uns outros equipamentos ali. O Marcos vai explicar para a gente ali. Vamos lá. Bom pessoal, a gente está aqui com um osciloscópio da nova série da Tektronix. O Marcos vai falar uns detalhes aqui para a gente. Qual que é esse sinal que está ali, Marcos? Então esse sinal aqui, nós temos um sinal típico com uma anomalia, só um exemplo básico aí de algumas tecnologias avançadas que vêm nesse tipo de equipamento. E aqui a gente consegue fazer uma análise superficial para a gente entender como funcionam essas tecnologias, né? Então aqui eu tenho um sinal que eu consigo, usando as características do instrumento, colocar muitos dados na tela, né? E dando um pequeno, pegando um frame aqui, dando um single, eu tenho algumas variedades de análise que eu consigo estar fazendo. Então uma das mais importantes é o zoom, né? Onde a gente consegue aqui ter a tela é acessível ao toque. Ela é multitouch, exatamente. Ela é acessível ao toque, a gente consegue ajeitar. O zoom funciona da seguinte maneira: ele pega toda a tua medida, coloca aqui na área de cima e dentro desse colchete ele amplia nessa área de baixo. Você consegue navegar então pela medida que você está fazendo. E a ideia seria capturar aquele jitter ali que estava... Exatamente, capturar aquele jitter. Então, falando dessa aplicação específica, que eu vou soltar o sinal novamente aqui, nós temos um sinal que eu gero através de uma placa demonstrativa que ele tem uma anomalia aqui. Nós temos algumas funcionalidades que nos auxiliam, por exemplo, o Fast Acquisition, né? Colocando o Fast Acquisition aqui e ajustando essa tela para o equipamento, eu consigo ter uma variação aí por cor, né, no termômetro, onde o vermelho ele quer dizer que esse sinal ocorre muitas vezes e a parte que fica uma cor azulada quer dizer que esse sinal ocorre poucas vezes, certo? Entendi. Ou seja, nós temos um sinal aqui que ele varia em amplitude, né, e também varia no tempo, se vocês observarem. Que não dava para capturar antes. Que não dava para capturar antes, nem com trigger de borda, ou seja, todos os equipamentos que trabalham em dois eixos, tensão e tempo, acabam não conseguindo capturar esse tipo de situação. Apenas equipamentos que trabalham com tecnologia DPO, que seriam 3 eixos, né, tensão, tempo e intensidade do sinal, que acabam fazendo essa captura. E aqui, né, tu não mudou o trigger também, né? Aqui, não, apenas... O trigger é o mesmo ainda de borda? O trigger ainda é de borda, né? Eu tenho uma outra função de trigger que nesse caso aqui é bastante utilizado, que é um trigger chamado Runch, né? Então o trigger de Runch nada mais é que você setar 2 níveis de tensões diferentes. Quando acontecer esses 2 níveis, esse sinal vai ficar trigado para você. Entendi. Nós vamos dar um exemplo agora aqui desse nível de trigger, né? O Runch, pessoal, para quem está assistindo aí, é R-U-N-T. Quem quiser procurar aí no site da Tektronix. É esse cara aqui, né? Então aqui ele me dá a opção de setar 2 níveis de tensão diferentes. Então eu vou setar uma borda em cima. E aqui eu vou setar uma borda de baixo. E eu consigo capturar exatamente o sinal que eu quero. E aí, explorando mais as atividades do instrumento, se eu colocar muitos sinais na tela aqui, vou até tirar o Fast Acquisition agora, que acho que se eu colocar muitos sinais na tela e dar um single lá para a gente dar usando a memória do instrumento, né? Exatamente.
aqui eu consigo ajustar meu zoom e vou verificar que onde eu triguei, todos os meus sinais eram iguais, né? Fiz um trigger de runt, ele está marcado aqui no centro da minha medição. Então fica o marker ali em cima também, né? Exatamente. Onde as ocorrências ocorrem. Então não precisa ficar procurando um por um, então. Não vai precisar, porque ele vai te marcar onde ocorre, né? Então nesse caso aqui, eu posso reparar que todos os meus sinais eram iguais, né? Apenas esse sinal que está trigado que acabou sendo esse diferencial, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho condições de ampliar esse meu sinal detalhadamente sem mexer na minha base de tempo. Entendi. Né? E aí tem como ver as ocorrências que esse sinal anômalo ele acontece, a cada quanto tempo? Sim, nós conseguimos fazer todas essas avaliações, né? Com esses aspectos do instrumento. Então, basicamente... Dá pra fazer uma busca na... Busca avançada. Nós vamos até colocar um outro exemplo agora, que é um exemplo só para a gente colocar um teste aqui de um protocolo de comunicação, né? Vou soltar o sinal novamente aqui. Esse teste, basicamente, ele ocorre com todos os protocolos disponíveis no mercado, né? Então nós temos aí I2C, SPI, CAN, LIN, todos esses protocolos, mas o exemplo que eu vou dar aqui é o RS-232, onde nós temos um sinal típico da medida ali. Aqui eu vou jogar mais dados na tela para a gente poder também fazer uma captura mais interessante. E o objetivo aqui é encontrar um certo pacote, assim. Exatamente. Então aqui, por exemplo, ele pegou um frame de dados, né? E eu ligando a decodificação dos protocolos, eu tenho algumas opções para trabalhar. Então essas opções, basicamente, elas estão listadas aqui. Né? Então I2C... Você pode ver que tem um monte, ainda tem uma barra ali, né? Tá, vai rolar aquela barra ali ainda para ver. Exatamente. Aqui a gente consegue ainda ter mais opções ainda, né? Então aqui, por exemplo, eu vou usar o RS-232. Todos os protocolos, conforme eu vou separando, eles vão dando essa opção de ajuste, né? Que ele já tem a opção automática já. E automaticamente eu vou ligar esse dado para nós. Automaticamente ele já começa a decodificar. Se eu começar a explorar aquela opção do zoom que a gente mencionou, eu vou ter esses dados detalhadamente, tanto a forma de sinal, né? Como na forma de sinal digital ali, né? Quanto na forma de decodificação. Então, por exemplo, aqui na minha área de decodificação, eu posso colocar isso ou hexadecimal, ou binário, ou propriamente em ASCII, né? Aqui está em hexadecimal, por exemplo. Aqui está em hexadecimal. Então, por exemplo, aqui eu posso vir aqui e colocar em binário, né? Se eu colocar um zoom aqui a mais, eu vou ver esse meu dado em Ficou binário. em binário ali, ok. Exatamente, ou em ASCII. Então, por exemplo, uma aplicação bastante importante é quando a gente quer fechar, ver o que essa leitura está passando e fechar isso em pacotes, né? Então, aqui eu posso até novamente ajustar. Eu vou colocar isso em ASCII, então, e vou colocar isso em pacotes. Ou seja, automaticamente aqui ele vai abrir para mim o que está sendo transmitido e eu posso fazer uma avaliação se isso que está transmitindo é o que realmente o meu sinal ele estava... aqui já está o sinal em ASCII já decodificado, tá ali, ó, o texto, né? Tektronix, Enable Innovation. Em pacotes, né? Uma outra opção bastante comum nessa avaliação aqui é quando a gente quer pegar algum dado específico. Isso serve, essa busca avançada serve para todos os aspectos. Às vezes você quer pegar uma rampa de subida, quer pegar uma largura de pulso. Pode ser tanto analógico quanto digital. Tanto analógico quanto digital. Esse procedimento, basicamente, você vem na busca, né, do equipamento. Então, você tem uma opção de busca aqui. Quando ele abre esse menu, você tem um menu também aonde você quer buscar isso, né? Qual é a etapa que você quer buscar. Okay. O exemplo que eu vou dar é no barramento aqui, só para a gente ter um detalhe. Automaticamente ele já identificou o RS-232. Eu vou colocar para ele que eu estou procurando nos dados. Só uma pergunta. Esse RS-232 ele identificou porque tu está usando aqui uma ponteira própria para isso, né? Ele detecta através da ponteira... Isso, aqui ele está pegando através de uma passiva mesmo. Da ponta de prova, né? Um sinal TX aqui, né, de dados.
E aí ele faz Isso. a coleta aqui e mostra pra gente. Todas essas entradas aqui são analógicas e digitais. Exatamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os BNCs da tecnologia TechVPI analógico, né? Então, ou seja, eu tenho 6 canais analógicos, porém, cada canal desse eu posso transformar em um analisador lógico de 8 canais. Ou seja, eu tenho 64 canais digitais aqui como sendo um E o analisador lógico pode ser só a ponta de prova ou tem uma ponta de prova especial? Ele tem uma ponta de prova especial. Certo. Né? Ele tem uma ponta de prova especial. E essas probes, eu não tenho um exemplo aqui agora, mas elas vão te dar aqueles sinais zeros e uns, né? Uma análise lógica ali. Ok. Então você tem aqui também uma opção de transformar um osciloscópio, que né, hoje é uma ferramenta aí que a gente costuma brincar, que tem uma bancada internamente aqui com 6 instrumentos: analisador lógico, analisador de protocolo, osciloscópio, analisador de espectro, gerador de sinais, voltímetro integrado. Certo. Enfim, é um equipamento completo. E aí, por causa dessa tecnologia aqui, mesmo usando uma ponta de prova analógica, ele é capaz de identificar que é o RS-232 ali que está trabalhando. Exatamente. Automaticamente o equipamento, pelo tipo de sinal aqui, ele já faz essa... Aí é por causa desse tipo de conexão de ponta de prova, entendeu, pessoal? Então, se o osciloscópio não tem esse tipo de ponta de prova especial, dificilmente ele vai reconhecer se é o RS-232 ou não. Dificilmente ele vai fazer a decodificação, né? Porque alguns equipamentos não chegam nem a fazer esse trabalho. Então, por exemplo, vamos pegar algum dado específico aqui. Vamos só ajustar esse zoom para a gente olhar algum tipo de dado. Aqui. Vamos imaginar essa letra N, pessoal. Vamos pegar essa letra N aqui e vamos imaginar quantas letras N aparecem aqui nessa minha memória e onde que está cada uma delas, né? Então, a parte de busca que a gente estava mencionando, até vou excluir algumas outras buscas que estão feitas aqui na tela, para a gente poder ter Essas buscas dá para salvar em arquivo? Você consegue transformar isso em uma busca avançada em trigger, né? Você passa informações do trigger para pesquisa, e da pesquisa também você pode salvar no trigger, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue... vamos colocar aqui a pesquisa. Vamos só abrir a minha pesquisa nos barramentos novamente. E aqui eu posso escolher o dado que eu estou pesquisando, né? Então eu vou colocar em ASCII diretamente, aqui que já está. Eu vou colocar a letra N. Para a gente ter um exemplo, né? N minúsculo no caso, isso, né? Som. Isso. Ó, automaticamente ele encontrou 22, certo? Aqui estão minhas opções de copiar isso para o trigger ou deixar na pesquisa direto. E ele vai me mostrar na tela com uma opção verde aqui. Até vou excluir as outras aqui para a gente não confundir. Deixar só a verdinha mesmo ali. Então, aqui na parte de cima, ele mostra um marcador ali. Um marcador, exatamente. Todas as ocorrências da busca que a gente fez. Todas as ocorrências dessa busca N, que eu mencionei, que ele encontrou 22. Aqui ele relacionou lá em cima. Aqui nós temos uma, né? Que é o que ele marcou aqui. Mas nessas setas aqui, eu consigo percorrer pelas outras, né? Entendi. Vai automaticamente uma por uma ali. Automaticamente ele vai mostrar todas essas que ocorreram. Isso ocorre também com qualquer tipo de evento que a gente coloque. Por exemplo, um tempo de subida, uma largura de pulso. O runt também pode ser? O runt também, a gente consegue colocar isso lá no nosso trigger, né? Porque ele faz essa cópia do trigger para pesquisa e da pesquisa para o trigger. Então é um equipamento completo para essa análise avançada. E essa ponteira aqui, como é que faz a compensação dela? Coloca no geradorzinho de sinal de 1 kHz ali ou não? Não. Daqui a gente já consegue fazer uma compensação já automática, né? Esse tipo de osciloscópio, a tecnologia que a Tektronix usa, até aqui nós temos um chipzinho que ele faz essa comunicação com a probe. Automaticamente o osciloscópio ele detecta o modelo da probe, o número de série dela, enfim, as configurações e todas até se está dela. 10x, 1x também. Exatamente. Então, como é que ele faz isso? Todas as probes, elas têm um TechVPI, né, que seria essa tecnologia, elas têm um ponto de comunicação e através desse chip ele autocalibra a ponta
e faz essa identificação. E aqui embaixo dá para ver que isso aqui é para detectar canal digital ou não? Exatamente. Na verdade, quando você usa a probe, você está usando o canal analógico, Entendi. certo? Se você tira a probe e coloca uma probe de canais digitais aqui, você vai usar essa linha de baixo, ou seja, você transformou esse canal analógico em 8 canais digitais. 8 canais digitais. Muito bom. Tranquilo. E aí ele tem também analisador de espectro. Tem analisador de espectro, possui analisador de espectro. E aí o também. analisador de espectro, ele é independente da FFT. É independente da FFT. Tem como fazer FFT e o analisador de espectro junto. Tem como fazer. Nessa versão, inclusive, na versão 4, você consegue enxergar esses domínios, por isso que é o Mixed, né, Signal, que você consegue enxergar todos os domínios ao mesmo tempo, tanto o domínio analógico, quanto a parte de protocolo de comunicação, por exemplo, quanto a parte de análise de espectro integrada e correlacionada no tempo. E aí vem a questão da tela ser grande. Porque Exatamente. se a tela é muito pequena e tu quer analisar sinal misto, aí tu vai ter canal digital por cima do outro. Vai ficar abarrotado, né? Você não vai conseguir ter uma tela tem que ser clareza. grande para conseguir. Exatamente. E além disso, né, nós temos aqui uma opção de menu, mas você consegue explorar essa tela como um todo, né? Então Entendi. isso acaba Você consegue eliminar até o menuzinho ali. Exatamente. Enquanto não está usando. uma visualização mais ampla aí, né? Entendi. Bom, pessoal, então agora, aquele sinal aqui que tinha um jitter, né, que a gente estava decodificando antes, uma coisa particular desse instrumento aqui é que ele pode fazer a análise de espectro com o analisador de espectro de hardware, né, dedicado, Exato. do sinal que a gente está vendo no domínio do tempo aqui, e faz FFT também tudo ao mesmo tempo. Sim, aqui Né? no caso a gente está vendo o mesmo sinal de RS-232. Nessa janela aqui nós temos o FFT, as funções matemáticas aqui, e nesse cenário aqui nós temos o espectro dele. Nós falamos o espectro porque o piso de ruído desse cara, no caso, ele é um espectro analyzer. Internamente ele tem uma placa de analisador de espectro, que é o que mostra essa tela aqui para nós. É né? para todos os canais tem essa opção. Nesse modelo aqui, todos os canais são capazes de ter um Spectrum View. Ok. Né? E aí aqui, ó, pessoal, só para mostrar para vocês, está no canal 1 mesmo aqui, ó. Ver se eu consigo focar aqui. Aqui, focou. Então, o amarelo aqui é o canal 1. Então, a gente tá com o amarelo aqui, ó. Né? Canal 1. 500 MHz a ponteira ali, ele já detectou. Então, a gente tá no canal 1. Então, esse espectro aqui é do canal 1 mesmo, né? E aqui tá a FFT do próprio canal 1 também. Exatamente. E todos esses detalhes a gente consegue ver correlacionados, né? No tempo aí. Referente a essa... E se eu mudar a escala do tempo aqui, a gente sabe que vai mudar a FFT lá, né? Isso, então aqui a se gente tu pode até diminuir alterar aqui já para ter um exemplo. Isso, mas a gente vai ver que a FFT ali fica melhor de enxergar. E detalhe que a gente não muda na questão do espectro, né? A gente teria que clicar aqui no caso para mudar esse padrão também de tempo aqui. Então eu consigo, por exemplo, ver o espectro aqui sem alteração e dar um zoom ali no tempo, se eu quiser, então. Consegue sim. Aqui, por exemplo, eu posso até fazer um single para a gente ter uma análise. Não precisa nem dar o zoom com aquela coisa, pode ser no tempo real, só para fazer assim Vou pegar aqui. A gente consegue ter um... Quando faz o single capture, ele congela o espectro também, então, ele né? congela o espectro, então ele parou no tempo e ele pegou esse frame aqui, salvou essa forma de essa Entendi. FFT, e aqui eu consigo navegar por toda a minha medida, né? E fazer todas aquelas Conforme eu fiz no buscas, tempo. tudo... E aqui eu tudo consigo ligar o protocolo de comunicação também, enfim, consigo junto. fazer todas as... Mas se eu análises. quiser em tempo real, sem fazer o single capture, Vamos continua lá. lá o zoom e Continua o espectro aqui lá. não muda. Eu consigo Não analisar em tempo real também. Aqui o sinal tá rodando, né? Então ele tirou aqui, pessoal, o single e olha só. O sinal no tempo aqui ainda tá com aquele jitter lá, né? Agora focou. Tá com aquele jitter lá. Você consegue analisar o espectro do sinal aqui independente da FFT, ó. Entendeu? Isso é bem difícil de encontrar nessa parte independente entre RF e quem trabalha, por exemplo, o cara que está trabalhando com sinal digital e tem um shield para uma rede LoRa, por exemplo, né, de transmissão, ele consegue analisar tanto o sinal que está sendo transmitido ali, quanto os pacotes que estão sendo transmitidos. Consegue Exatamente, decodificar. consegue fazer a decodificação e obter todos os detalhes, porque quando você faz a decodificação, no caso dos protocolos aqui, você tem acesso à tabela de eventos, você consegue fazer todos os cenários de desenvolvimento ali e, logicamente, reportar isso para algum outro software que você queira trabalhar, MATLAB, LabVIEW ou qualquer outra plataforma que seja interessante aí.
Agora a gente vai ver aqui um gerador de sinal, que ele é bem diferente, tem uma característica diferente para os outros aqui, que é a forma de onda que está chegando na carga. Explica pra gente como é que faz. Então, normalmente os geradores, nós temos aqui uma opção que é arbitrária, né? Então nós temos na própria tela aqui alguns parâmetros senoidal, rampa, a parte arbitrária, quadrada, onde você consegue fazer a criação dessa forma de onda e como arbitrário você consegue alterar da maneira que você quiser, porém normalmente os geradores você não tem como comprovar exatamente o que ele está entregando na outra ponta. Ele simplesmente gera e você não sabe exatamente pelo casamento de impedância o que você está tendo. Só para uma analogia pro pessoal do canal, sabe aquelas fontes de alimentação DC, pessoal, que tem aquela entrada Sense, que ela faz a compensação dos cabos para entregar exatamente a função de alimentação DC, a tensão alimentação DC exata lá na carga, é parecido aqui, só que isso aqui é para forma de onda, pessoal, forma de onda que é gerada no gerador. Exatamente. Então aqui, por exemplo, nós temos um exemplo, né, onde nós estamos gerando uma forma de onda, né, no canal 1 aqui, e nós temos ali a entrega, né, nesse quadradinho aqui, a entrega que ele está fazendo nessa ponta. Tá 1.85. 1.85. Através desse software aqui, que é o InstaView, que vem embarcado nesse tipo de equipamento agora, aqui eu vou alterar o casamento de impedância, só para dar um exemplo para vocês. Perceba que automaticamente ele muda a minha amplitude ali, só pelo alterar meu casamento de impedância aqui. Uhum. Então isso quer dizer o quê? Que determinados dispositivos, quando você coloca essa geração de sinal, ele vai fazer essa troca aqui, ou seja, você não vai estar gerando aquilo que você vai estar vendo na tela do seu gerador, porém, você não tendo uma função como o InstaView, você não consegue perceber isso na prática. Né? Sem um outro instrumento que consiga medir lá. Normalmente ele é usado um osciloscópio, por exemplo, para você fazer essas medições. Nesse caso aqui, a gente teria a possibilidade de eliminar o osciloscópio e somente usar o InstaView. Para fazer o teste, por exemplo, de um batch de placas, por exemplo. Exatamente. A gente poderia estar esse sensing que ele faz aqui é só com uma entrada mesmo. A própria entrada do sinal que está saindo é ela mesma que já faz a detecção. Exatamente. Não precisa de outra entrada para ficar lá medindo o sinal. Não, tá. Na própria entrada ele já vai fazer a geração e a própria medição. Isso é muito bom também. Do que você está gerando ali, né?